A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um momento aqui de meditação da Palavra de Deus, de uma reflexão para a nossa vida, depois de um período aí, cheio de ansiedade, no momento de eleições, tantas aflições, tantas frustrações, além do que nós já temos no nosso dia a dia, e de ver algumas injustiças acontecendo e principalmente profecias não se cumprindo conforme estava sendo profetizado. E é neste ponto aí que eu quero tocar um pouquinho, em nome do Senhor Jesus, que há muitas pessoas que ainda crê no Deus Todo-Poderoso, e quando ouve uma profecia, fica na expectativa do cumprimento dessa profecia. E de repente, quando ela não se cumpre, a frustração é muito grande, E o que é assim muito mais triste é que a pessoa não se frustra com quem profetizou, E sim com Deus, que usou a pessoa em profecia, se é que usou, Que a gente precisamos compreender essa questão, porque há muitas coisas envolvidas no meio da profecia, há muitos falsos profetas, que a Bíblia relata muito isso, e nós temos que estar atento a essas coisas, porque o objetivo do falso profeta é a frustração, porque a frustração faz você perder aquela fé. A frustração, a falsa profecia, o objetivo dela é matar a sua fé, porque de tanta profecia que não se cumpre, você vai perdendo. É como assim, como que eu digo, uma profecia cumprida é a água regando o fruto, a planta, que ela vai crescer e dar fruto. Então a sua fé cresce conforme a profecia se cumpre. Profecia não cumprida, quando ela cria em você uma grande expectativa, ela tende a fazer essa planta murchar. Por quê? Porque aquela esperança, aquele âmbito de que vai se cumprir, eu tenho certeza, aí não se cumpre, ela te frustra. Isso está acontecendo muito nos nossos dias, nas redes sociais principalmente, E aí o que é denegrido? Na verdade, o que é denegrido é o Evangelho. Eu tenho certeza que tem muitos incrédulos perguntando: cadê o Deus do povo de Israel? Cadê o Deus dos crentes? Cadê aquele Deus que falou que ia acontecer isso e ia acontecer aquilo? O Evangelho, o nosso Deus, é desacreditado num período perigoso, porque nós estamos vivendo períodos muito duros, de muito sofrimento, e as pessoas precisam acreditar em algo. Os verdadeiros cristãos que têm a sua fé firmada já sabem dessas coisas e não são abalados. Mas a Bíblia cita que há muitas pessoas fracas na fé, que estão tomando leitinho. O Paulo vai dizer que tem muitas pessoas na igreja que ainda não se alimentam do alimento sólido. Ele está tomando leitinho. Quer dizer, são novos na caminhada, estão crescendo espiritualmente. E essas pessoas que muitas vezes é alvo da falsa profecia, ou da profecia de prosperidade, que você vai ficar rico, que você vai ter isso, que você vai ter aquilo, e isso não acontece da mesma forma para muita gente, Então, nós estamos vendo aí, ao contrário de muitas, agora eu já estou até vendo profecia dizer que tudo isso já estava programado. Então assim, você observa que profecias, ela muda conforme muda o resultado. Se o resultado foi esse, os profetas vêm dizendo que não era para ser assim, quando lá atrás eles diziam: não, Deus falou que vai, Deus falou que vai, Deus falou que vai. Aí quando muda o acontecimento, eles também mudam a profecia. Às vezes a pessoa não é que é falso profeta,
mas às vezes está falando com a sua emoção, com o seu jeito de pensar. Não é que é falso, é que não está atentando para a vontade de Deus. Que independente do caos no mundo, ou da bonança, ou seja lá o que for, Deus está sempre no controle de tudo, e a palavra dele é soberana em todos os aspectos. O verdadeiro cristão, ele não fica dando ouvido a influências mundanas. E eu quero aqui também me retratar, pedir desculpa e perdão, que eu mesmo enviei vídeos de profecias a muitas pessoas, de que não se cumpriu. E esse mesmo profeta agora está profetizando outra coisa. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta. Deus, ele é soberano. Se Deus fez uma profecia, ela vai cumprir na essência, tá? Quando a profecia é de Deus, ela vai se cumprir. E pense uma coisa, não é porque você pecou, não é porque você está no caminho errado, não é por isso, não é por aquilo. Porque Deus, ele não se surpreende com os seus erros, porque ele já conhece o teu ontem, o teu hoje e o teu amanhã. O Senhor conhece cada pedra que você vai tropeçar. O Senhor conhece cada erro que você vai cometer. Então ele sabe todas as coisas. E quando ele dá uma profecia para você, é que vai se cumprir na essência. Tá certo? Eu vou ler 2 textos, não vou ler muito mais do que isso, 2 textos na Bíblia, um no Velho e outro no Novo Testamento, para você refletir um pouco quando ouvir profecias, que você só pode ter a certeza da profecia quando ela se cumpre na tua vida. Caso contrário disso, é melhor ficar com o pezinho atrás, tá bom? Porque o que a Bíblia mais relata é sobre falsos profetas. E entre o falso e o verdadeiro, existem os emotivos. Tem gente na igreja que não tem Espírito Santo fazendo voar, fazer a dancinha das asinhas quebradas, rodando que nem peão. É apenas emoções, tá? Não tem nada de Espírito Santo, porque primeiro, que o Espírito Santo, ele não leva ninguém à loucura, a desequilíbrio. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, você vê que ela é uma pessoa equilibrada. O Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Quem rouba a consciência de alguém é os espíritos imundos. O Espírito Santo não faz ninguém esquecer das coisas, muito pelo contrário, ele traz a memória, tá? Então tome cuidado com essas coisas, para você não se frustrar e a sua fé não ir sendo minada aos pouquinhos, amém? Deus abençoe a sua vida. Vou acelerar aqui para o vídeo não ficar muito longo, e eu quero ler com você em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29. Diz assim: e falem, aqui está falando de profetas, tá? Eu vou ler do 27, tá bom? Eu vou ler do 27 ao 29. Se alguém falar em línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e cada um por sua vez, e que haja intérprete, tá? Para interpretar. Pessoas que estão falando em línguas estranhas. Portanto, esses movimentos que se vê aí, cuidado. Aí ele diz no 28: mas se houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. O que é o intérprete? É a pessoa que está observando, interpretando o que está sendo dito, e ele está orando e falando com Deus em silêncio, para não ser enganado. E falem, ó, aqui agora eu sou profeta, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem, tá? E falem 2 ou 3 profetas, tá? E os outros profetas julguem. Muita gente diz: quem é que tem o direito de me julgar? Pois é, aqui o apóstolo Paulo está dando a orientação que você tem condições de julgar com justiça, porque Deus, ele não é injusto. O justo julga com justiça. Os outros julguem se aquilo é de Deus ou não.
Portanto, as pessoas que gostam de profecia, você sabe por que a gente gosta tanto de profecia? Porque ela só fala coisas que nos exalta, aquilo que nos alegra. Mas se a profecia for algo que nos entristece, para te tirar do mundo do pecado, coisas que não vão se cumprir na sua vida, se a profecia falar que você, se não mudar o teu caminho, você vai para o inferno, e a pessoa endoida. Não, a profecia é boa quando ela diz que eu vou prosperar. A profecia é boa quando diz que eu vou para o reino dos céus. A profecia é boa quando diz que eu vou ter uma família abençoada. Quem é que não quer? Só que nem sempre é assim. A profecia de Deus, primeiro ela aponta a tua falha e mostra o caminho do acerto, do conserto. Isso é profecia. Ela te dá a opção de você sair de um caminho mau para andar no caminho bom. Isso é a boa profecia. Aí você escolhe se você quer sair ou não. Mas você não está enganado. Agora, aquela profecia que massageia ego, que só fala na tua vitória, que só fala que você não sei o que. A nossa vitória, a Bíblia já profetizou, será no reino dos céus, na vida do Senhor Jesus. Quando Ele vier, essa vitória já foi consolidada lá na cruz do Calvário. Nós só temos que tomar posse dela. Mas ela não é para este mundo, ela é para o vindouro. Jesus só veio e abriu o caminho, morreu na cruz para que esse caminho fosse aberto. Então não deixe as coisas deste mundo tomar lugar na tua mente, não, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais um texto. Eu quero agora ir lá para Jeremias, tá? Jeremias 23. Jeremias 23, verso 16. Jeremias 23, tá? Verso 16. Preste atenção nisso, muita atenção. Principalmente você que gosta de estar literalmente no Velho Testamento, falando de profetas, tá? Existem profecias que é de Deus e as que não são. Preste atenção no que eu vou ler aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. E dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virás o mal sobre vós. Então, o que está dizendo aqui? Que os falsos profetas, aquelas pessoas que profetizam, não foi Deus que falou. Ensinam vaidades. Você vai conseguir o que o teu coração deseja. O Salomão fala que tudo na nossa vida é vaidade. E a vaidade muitas vezes está no nosso coração. Então ele está falando da vaidade. E falam da visão do seu coração. Quer dizer, ele está falando do seu próprio coração. Não tem nada a ver com Deus. Tá? Não tem nada a ver com Deus. Não fala do seu próprio coração e não da boca do Senhor. E ainda dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, quando Deus não disse nada. Aí ele vai dizer assim: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. O falso profeta, ele não prega o mal, ele só prega a bonança. Aí você vai falar, não, mas nós temos que profetizar o mal. Não, a Bíblia está dizendo que virá tempos trabalhosos, tempos difíceis, tribulações, que o anticristo vai criar o caos para poder querer dominar esse mundo. Isso é bíblico, isso vai acontecer. Não é a questão de eu aceitar ou não, é que vai e acabou. A palavra de Deus, ela é soberana. Agora, o inimigo, para que você não esteja ligado, não esteja preparado para enfrentar as adversidades e se revestir da armadura de Deus, ele começa a cauterizar a sua mente. Aí você fica tão fascinado com as profecias que recebeu. Eu estou cansado de ouvir.
Pessoas, se tiver profecia na igreja, ela sai, nossa, Deus falou comigo e vai acontecer isso. Agora, se Deus falar para você, olha, se você não mudar o seu caminho, você vai para o inferno. Eu quero ver se você vai sair da igreja feliz. Se Deus mandar na profecia que está na Bíblia, se você não mudar o teu caminho, se você não parar de pecar, você vai para o inferno. Eu quero ver onde está a felicidade nisso. Mas se eu disser que você vai ter paz, que não vai vir nenhum mal sobre você, a alegria é a bonança. Enquanto isso, o mundo está caminhando para um caos cada vez maior e as pessoas acreditando em bonança na terra. Meus irmãos, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, não deixe essas falsas profecias fazer a tua fé enfraquecer. Vai para a palavra de Deus, estude, porque não tem melhor profecia do que a palavra. A boca do homem fala o que procede do coração, como disse aqui no texto. Às vezes o desejo do meu coração é que tudo vai bem na sua vida. Eu não queria ver você sofrendo em nada. É o desejo do meu coração. Mas a palavra de Deus diz ao contrário, que se você não mudar, e que aqui no mundo teremos aflições, e que se nós não sobreviver em meio a essas aflições, nós vamos perder a felicidade na eternidade. Tá bom? Então nós precisamos estar firmes na palavra de Deus. Seja no Velho ou no Novo Testamento, a palavra ela é soberana. Agora a gente tem que ter cuidado, que esse negócio, Deus falou hoje, amanhã já não falou. Eu conheço profetas, meus irmãos, que fala que Deus falou uma coisa agora, quando é depois mudou. Ué, mas então ele está pregando um Deus de variações. Não é um Deus sim, não. A gente tem que servir a Deus não com a emoção do coração, servir a Deus de todo o coração e obedecer os seus mandamentos. A profecia que se faz na minha vida e na sua vida e ela não se cumpre, ela é falsa. Porque Deus pede para que a gente venha discernir o falso e o verdadeiro profeta, o espírito imundo do Espírito Santo. A Bíblia manda nós discernir. Então, se a gente for deixar levar por qualquer vento de doutrina, nós somos roubados na nossa consciência e a gente fica perdido. E frustração atrás de frustração. Por quê? Porque não aconteceu aquilo que o meu coração desejava. Aí a gente fica abatido. Por quê? Porque está fraco na fé, está acreditando em falsas profecias. O que a Bíblia determinou vai se cumprir, se gostando ou não. E o caos para ser instalado no mundo, ela começa a destruir na economia. Aí o caos se impera. E a Bíblia vai dizer, primeiro, são 7 anos de um domínio governamental do anticristo. Ele vai vir trazendo 3 anos e meio de paz. E mais 3 anos e meio de caos, porque daí ele revela a sua cara. Isso vai acontecer já? A Bíblia está dizendo que vai acontecer, então eu espero tudo. Tá? Eu espero, mas eu confio na soberania da palavra. Tem metade do povo brasileiro que está comemorando a vitória de um presidente que tem um histórico muito complicado. Dizer que o que estava ou o que está também é bom? Também não. Mas ele seria o menos ruim. Mas e agora? Você, metade do Brasil frustrado, outra metade não está tão comemorando assim, está meio oculto. Mas e daí? A hora que vir o caos, essa outra metade, o que eles vão explicar para os seus filhos, para os seus familiares? Talvez no primeiro ano, ou nos primeiros 4 anos ou 3 anos deste mandato do novo presidente, pode acontecer um monte de coisa boa. Porque assim já foi lá da primeira vez. Eu me lembro muito bem. Foi os primeiros anos maravilhosos. Depois veio o caos. Eu só tenho uma certeza no meu coração. Eu só tenho certeza no meu coração. Independente do que venha acontecer, o Senhor Jesus é soberano em tudo. Em tudo. Tudo que eu quero, tudo que eu oro, tudo que eu peço a Deus é isso. Que Ele sustente a tua fé
e que você continue. Quantas pessoas foram dobrar o joelho por causa de uma eleição e não vive na presença de Deus? Mas porque ele desejava tanto que o fulano ganhava, passou a orar, passou a falar em Deus. Lembra da pandemia? Entre 2020 e 2021, que você ouvia na janela dos prédios para todo lado o povo cantando alvo mais que a neve? Você ouvia o povo cantando os hinos para todo lado, porque o desespero bate, e quando o desespero bate, todo mundo vira santo, todo mundo quer ser cristão. Mas quando as coisas passam, cada um vai para os seus deleites, vai para sua festinha particular, reunir com os seus. Deus fica aí, fica em segundo plano. A pandemia deu esta lição. Quantas pessoas que teve seus entes queridos morreram, mas estão fazendo festa e dizendo que os que morreram estão felizes. Como eles sabem? Felizes estão eles, com seus deleites, como se tudo agora passou, agora eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Um pouquinho de coerência, um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de cautela não faz mal a ninguém. Nós ainda estamos vivendo tempos difíceis e as coisas podem piorar. É tempo de se cumprir a palavra de Deus? Sim. Está se cumprindo? Sim. Na essência da palavra. E ela vai se cumprir, eu gostando ou não, ela vai se cumprir, porque o Senhor não muda a sua palavra. Ele não muda tudo aquilo que ele já profetizou. O que está escrito no livro sagrado vai se cumprir na íntegra. Agora, o que o homem fala é variável. Pode ser, pode não ser. Mas o que Deus fala se cumpre. Independente do que aconteça no Brasil e no mundo, o Deus que eu sirvo, ele é soberano. E ele vai tomar para ele aquilo que o diabo teve como legalidade para fazer até agora. Essa legalidade vai ser tirada. E Jesus então vem para reinar soberanamente. Mas até lá, o inimigo vai estar fazendo o seu trabalho de enganar a muitos. O inimigo vai estar fazendo o seu trabalho para cauterizar a mente de muitos. Falsas profecias. Ou a profecia que era para ser de um jeito hoje, mas já que não foi, amanhã já mudou. Cuidado com essas coisas. Tá? Cuidado. Eu vou repetir. Muitas vezes não é todos falsos profetas, mas tem gente muito emotiva, coração sensível. E o inimigo sabe disso. Aí a Bíblia vai dizer que coração é enganoso. Aí a pessoa com aquele desejo do coração, aí vai falando, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Aí Deus está dizendo aqui no texto, quando ele não disse nada. Aí você vai falar com o profeta, mas não cumpriu aquilo. Aí ele vai arrumar uma culpa em você. Ou você pecou, ou alguma coisa ele vai criar. Amém, meus irmãos? O que eu quero dizer para você que está triste, frustrado com o que aconteceu, não fique não. O teu Deus ainda é soberano. Examine a si mesmo, vê o que você precisa mudar no seu caminho sem precisar de profetada. Olha para a palavra de Deus. Que ela seja o teu guia. Que a palavra de Deus seja a direção que você precisa e não pessoas enganosas. Cuidado, se você trabalhar e lutar, você vai conquistar aqui na terra. Trabalhar com honestidade, você pode ter a tua casa, você pode ter teu carro. Você pode conquistar, nada contra isso. Mas não vá por profecias de qualquer jeito, porque a Bíblia fala que se há uma coisa que está imperando na terra é os falsos profetas, os anticristo, tá bom? A Bíblia diz que no meio de nós existem muitos falsos profetas e anticristo. Que nós possamos continuar com a nossa fé firme em Cristo Jesus, porque Ele é soberano, sempre foi, Ele é e sempre será. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, fique firme, né? Se fortaleça na palavra de Deus, se fortaleça em Jesus Cristo, porque se vier tempos difíceis ainda maiores, que nós possamos estar com a nossa fé firme, que Ele virá para nos socorrer e nos levar para um lugar seguro,
Em Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, você que habita no esconderijo do Altíssimo, porque nesse esconderijo não é de qualquer jeito. Para você habitar lá, você tem que estar conectado com o Senhor. Então, você que habita no esconderijo do Altíssimo, pode descansar na sombra do Onipotente. Descansa o teu coração. Você que ainda não tem condições de estar habitando nesse esconderijo, se entregue ao Senhor e vai para esse esconderijo e também descanse o seu coração. Amém? Que Deus lhe abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.